Sou seu irmão em Cristo, evangelista Isaías Silva, e esse vídeo faz parte de uma série de outros vídeos, dicas de hermenêutica. Muitas pessoas querem entender a palavra de Deus, têm dificuldade porque não sabe trabalhar o texto. E nós vamos dar algumas dicas para vocês sobre como interpretar o texto, ok? Então, fazer pergunta para o texto. A melhor maneira de interpretar o texto é fazer pergunta para dentro do texto. E vou ensinar para vocês fazerem 3 perguntas dentro do texto. Quem fala, o que se fala e para quem fala? Quem fala, o que se fala e para quem fala. Nesse vídeo vamos falar sobre a voz do texto. Quem fala? Quem está falando? Muitas vezes nós temos dificuldades de descobrir quem está falando no texto. Antes de a gente continuar, gostaria de fazer alguns pedidos para você. Se você não for inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e dá um like, um joinha para nós aí, ok? Estará nos ajudando. Muito obrigado. Então, a voz do texto é muito importante, para não colocar a palavra na boca de Deus, da boca de alguém, falar algo que alguém não falou. Tem que saber distinguir quando é o escritor que está falando, a voz do escritor, a voz de um personagem, a voz de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, ou do diabo, algum demônio, alguém está falando ali no texto. Né? A voz é de alguém. Então é importante saber para não colocar a palavra na boca de outro ou dizer o que Deus não disse, ok? É importante. Então vamos a alguns exemplos aqui. João, Evangelho de João, capítulo 9, 31. Ora, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. De quem é a voz do texto? Então, para descobrir a voz do texto, você vai recorrer ao contexto. Então, aqui, quem está falando aqui, a voz do texto, são os fariseus que estão acusando o cego que Jesus curou, o cego de nascença que Jesus curou. Entendeu? Então, a voz do texto não é de Jesus e não é do cego, é dos fariseus. Entendeu? Porque se fosse, imagine a Bíblia falando que Deus não ouve o pecador, então todos pecaram, e aí como é que Deus não vai ouvir a pecador? Então é os fariseus que estão falando, a voz do texto aí é dos fariseus. Gênesis 28, 16, livro de Gênesis, capítulo 28 e versículo 16, diz assim, 16 e 17. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então, o que acontece? A voz é de Jacó. Deus não estava naquele lugar. E se estava, porque Jacó estava ali. Porque no versículo anterior, no sonho que Deus para Jacó, não foi isso que Deus falou. Deus falou para Jacó: eu estou contigo, aonde quer que você for, eu estou com você. Deus não falou no sonho para Jacó: eu estou neste lugar. Deus falou para Jacó: eu estou com você. Então tem que ver que a voz do texto é a voz de Jacó e não a voz de Deus. Nós temos um texto também bem típico, bem conhecido, que é João capítulo 4, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 4, versículo 9. João capítulo 4, versículo 9, no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. João 4 e 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me impede de beber, a mim que sou mulher samaritana? Isso aqui é a voz de Jesus. Aí abre-se um parente, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, fecha-se parente. Então esse parente aí é peculiar do escritor João. Esse parente, a voz desse parente aí é do escritor e não de Jesus. É só prestar atenção no texto aí. E finalmente, outro grande exemplo, muito típico também, é Salmo 137. Salmo 137, versículo 9. Olha aqui a afirmação: feliz aquele que pegar os teus filhos e der a ele nas pedras. Imagina se você leva isso aqui a sério. Quem está falando isso aqui? É o salmista Davi? É Deus? Quem está falando isso aqui? A resposta está no contexto, versículo 7. Lembra-se, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém. Os edomitas, filhos de Edom, que eram inimigos do povo de Israel, inimigo cruel. Então a voz não é de Davi, a voz não é de Deus, eles são dos inimigos do povo de Deus, falando que é feliz se eles dessem os seus filhos na pedra, jogassem os seus filhos na pedra. Então não podemos levar isso a sério como se fosse a voz de Deus para nós, ok? Então mais uma dica de hermenêutica que você está nos acompanhando aí, ok? Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Deus abençoe.